Obrigada. Obrigada, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Passaram bem a semana? A emoção da Estela está indo para Florianópolis, né? Quem estava lá ou quem acompanhou online, foi uma experiência assim bem gostosa, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre João 7 a 10. Alguém leu? Quem de vocês leu? E alguma situação dessas escrituras que marcaram e gostaria de comentar com a gente? Olha, eu li o Vem Segue, mas não li ainda completo, mas apesar de domingo que vem ser quinto domingo, eu já dei uma lida como se eu fosse dar aula, né? Não vou precisar, mas já li bastante e gostaria de comentar durante a aula, porque eu sei que dei uma olhada no slide e aí eu sei que vai ter alguma coisa ali que vai ter a ver. Tá bom. Só o Henrique, o restante do povo ainda não leu a nossa designação, gente. Eu acho que eu vou ganhar o Eu, bolo de cenoura sozinho. Olha, eu li sobre João 7, né? Não li muito sobre João 8 vocês a lembram 10, que eu li eu mais sobre... falei há 2 aulas atrás que quem lesse ia falando para mim e eu ia marcando um bombom, né? Na aula passada, o Jonathan, na aula retrasada, Jonathan, você lembra que você tinha lido? Sim, Jonathan, sim, sim. você tinha lido, então você tem aqui marcadinho um bombom, né? O Henrique, então essa aula só ele que leu, então ele também tem um bombonzinho aqui. Tá marcado, ó, tá? Pelo menos 2/3, né? Tá bom, pessoal. É, Durante todo o período em que Jesus Cristo estava ensinando, nós acompanhamos que aconteceram muitas situações agradáveis, algumas situações de perseguição. E em João 7 começa comentando uma festa que estava acontecendo, tá? E essa festa, ela acontecia exatamente, tá aqui, ó, era outono, tá? E eles estavam, a festa dos tabernáculos em Jerusalém, tá? E todos eles estavam animados para irem nessa festa e estavam incentivando Jesus Cristo também para ir. Só que Jesus Cristo já sabia que os judeus estavam tentando encontrar uma forma de prendê-lo e de matá-lo, né? Então ele achou melhor naquele momento, no início das festas, de não ir. Então, uma coisa que eu quero que vocês visualizam é essa. Bem-vindo, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom. Nós estamos estudando hoje João 7 a 10, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês visualizem, que essa festa era muito importante. E à medida que o Salvador já estava no seu trabalho de pregação bem desenvolvido, eles acreditavam que era importante ele ir e pregar abertamente quem ele era. Como eles sabiam que eles queriam matá-lo, ele achou melhor não ir. Então, os seus discípulos e amigos foram, e ele ficou para trás. Ele esperou até o final dessa festa, que provavelmente deve ter durado de 7 a 10 dias, tá? Então, ele esperou mais até do meio para o final para que ele fosse até lá. Mas ele não foi abertamente, ele foi meio que na surdina, né? E então, ao invés de ele ir direto para a festa, Sério? ele. Oi, alguém falou alguma coisa? Posso fazer um comentário? Pode. Bia, eu ontem, quem deu a aula do seminário ontem fui eu, né? E eu tava vendo sobre isso, sobre a festa dos tabernáculos, né? Porque era como você falou, é uma festa bem marcante.
E aí eu fui olhar lá Sim. no Jesus o Cristo, né? E fala sobre essa volta dele para Jerusalém. E aí fala que a festa ela durava 7 dias, né? E cada dia tinha uma programação específica e no oitavo dia tinha uma assembleia sagrada. E aí que Jesus Cristo ele foi para perto do terceiro ou quarto dia, né? Isso. Então, você vê, ele não foi no início, né? E lembrando que ele não entrou assim para todo mundo vê-lo. Ele foi discretamente e ali ele esteve conversando com algumas pessoas, né? Então, o que estava acontecendo? Vamos tentar imaginar. Muitos já acreditavam em Jesus, mas mesmo alguns dos seus próprios familiares não acreditavam. Então havia uma certa assim não é contenda, porque eles não estavam discutindo, mas uma conversa, um murmúrio entre eles, né? Mas ele diz que é, mas não é, ele é o profeta, não, mas como que ele se diz filho de Deus, né? Então, havia todo esse murmúrio por conta deles não estarem compreendendo. Lembrem-se, as leis, até aquele momento, eles tinham sofrido, infelizmente, muitos acréscimos de detalhes. E, de repente, chega alguém simples, tá? E começa a falar do evangelho com destreza, com habilidade, isso começou a impressionar. Inclusive, em 7:15, se alguém quiser ler para a gente, é bem interessante, porque quando ele estava conversando lá no templo, perto das pessoas, quem pode ler para a gente? No 15, só para a gente É, poder. 7:15, né? Isso. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Então, para eles, Jesus Cristo não era conhecido. Não havia estudado com aquele grupo de homens das letras, né? Como ele sabia tanto? Se ele era um simples carpinteiro da Galileia, tá? Então era isso que eles não compreendiam. Inclusive, vou retomar, até mesmo os irmãos, os próprios familiares dele tinham algumas dúvidas. E aí, eu gostaria de fazer uma comparação, duas situações, tá? Vamos ver a próxima imagem, por favor? Tá. Lembram desse momento em Joseph Smith? História. Então, vamos ver. Joseph Smith, durante a noite, tinha recebido, se eu estiver enganada, me corrijam, 3 vezes a aparição de Moroni. E durante a aparição, ele conversou muito com Joseph Smith. E a cada vez ele acrescentava mais informações. E Joseph conta que ele até mesmo ouviu o galo cantando. Tá? Então ele estava cansado, mas ele foi trabalhar. Ele foi até o lugar onde ele tinha que se encontrar com o pai para trabalhar. Mas ele não estava passando bem. Então, o que o pai dele falou? Olha, vai para casa, filho, né? E descansa. Quando ele estava retornando, quando ele foi atravessar uma cerca, ele desmaiou. Tá? Então, quem pode abrir para nós Joseph História 1, do 48 ao 50? Já tem aqui Eu aberto. posso. Quem? Se o Henrique ele não puder, eu posso também, tenho aqui aberto. Eu leio o Pode ser, versículo, você lê outro. Beleza? Você lê 48, você lê 49, a gente faz assim. por E favor. alguém já abre o 50 aí. Então, vou começar aqui. Tá? Pouco depois, me levantei e, como de costume, fui cuidar dos afazeres do dia. Mas ao tentar trabalhar como normalmente fazia, senti-me tão exausto que não consegui. Meu pai, que trabalhava perto de mim, percebeu que eu não estava bem e disse-me que fosse para casa.
Saí com essa intenção, mas ao tentar atravessar a cerca do campo onde estávamos, faltaram-me as forças por completo e caí inerte ao solo, ficando completamente inconsciente durante algum tempo. A primeira coisa de que me lembro é uma voz chamando-me pelo nome. Olhei para cima e vi o mesmo mensageiro acima de minha cabeça, cercado de luz como antes. Repetiu-me tudo o que havia relatado na noite anterior e ordenou-me que fosse contar a meu pai a visão e os mandamentos que havia recebido. Já foi. Obedeci, voltando Pode para continuar. onde estava meu pai, no campo, e relatei-lhe todo o ocorrido. Ele respondeu-me que aquilo que era obra de Deus e disse-me que fizesse o que o mensageiro ordenara. Deixei o campo e fui até o local onde o mensageiro dissera: estarei depositados as placas, e devido à nitidez da visão que tivera referente ao local, reconheci-o no instante em que lá cheguei. Só até aí tá bom, obrigada, tá? Então, vamos retomar para João 7. Em João 7, até os irmãos de Jesus Cristo não tinham certeza, não tinha plena confiança de quem ele era. Mais tarde, nós sabemos que o Judas, irmão de Tiago, que são irmãos, né, meio-irmãos de Jesus Cristo, são chamados como apóstolos, tá? Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que o fato de haver parentescos entre as pessoas em seus chamados para ser servos e discípulos do Senhor não significa que que esses parentes acreditem neles. Tem uma fé, só porque é meu irmão, ou só porque é meu filho, ou só porque é meu pai, eu vou acreditar que o que ele está falando é isso mesmo. Não funciona assim, tá? Vamos dar uma olhadinha na outra imagem. Tá? Esse é o momento, em João 7, de 1 a 9, em que Jesus Cristo, ele está pregando, está falando com as pessoas, e elas estão murmurando, né? Quem seria ele, tá? E eu gostaria que vocês lessem a próxima citação, por favor, Henrique. Do Helder Brucier Maconque. Quem pode ler para a gente? Feijão que está cozinhando. Quase pronto. Vai demorar um pouquinho, feijão dele. Não está, não. Eu posso ler. Por favor. Elder Bruce R. McConkie, o testemunho da divindade de Cristo e do poder salvador do seu evangelho não é concedido automaticamente por causa dos laços de parentesco. Ele só pode ser adquirido pela obediência pessoal às leis eternas nas quais se baseiam seu recebimento. Em quase todas as eras houve profetas e homens justos, cujos filhos e filhas abandonaram a religião de seus pais e decidiram seguir o modo de agir do mundo. Então, o que o presidente Bruce R. McConkie está lembrando a nós aqui? Ele está lembrando que durante muitos descendentes de líderes, de homens que foram grandes discípulos do Senhor, infelizmente, eles também se afastaram, abandonaram a religião e decidiram seguir um outro modo de vida. Quer dizer que não são os laços de parentesco que determinam a fé que nós podemos ter, que nós desenvolvemos. E aí vem a pergunta: como que nós podemos conquistar a confiança daqueles que nós amamos, daqueles com quem nós convivemos,
e compartilhar com eles o nosso testemunho. Vou perguntar de novo. Como que nós podemos conquistar a confiança daqueles que nós convivemos, que nós amamos, nossos familiares, e compartilhar com eles o nosso testemunho, fortalecê-los também, como a nós temos nos fortalecido? Eu acredito que seja pelo exemplo, irmã Célia. O exemplo de você fazer as coisas corretas, de estar sempre buscando ser semelhante ao nosso Salvador Jesus Cristo, né? Vai dar abertura para eles perguntarem muitas coisas, né? Tipo, conforme eles vão observando você, né? A forma com que você lida com as situações, né? Às vezes elas vão reparar com situações e vão ter curiosidade, e aí você vai ter a oportunidade de compartilhar com ela o seu testemunho, a forma com que você lida das situações, né? A Jéssica, né, está postando aqui para nós, pelas atitudes, muito bem. Que mais? Quais são outras formas que nós podemos, então, demonstrar, sem palavras, né, não vamos falar muita coisa, mas que os nossos familiares possam saber quem nós somos, como que Jesus Cristo conquistou o coração de seus irmãos? Eu acho que colocando em prática aquilo que, né, que se tem de conhecimento ou colocando em prática, porque assim, as pessoas vão falar, ele só crê naquilo, mas ele age totalmente diferente daquilo. Então, a partir do momento que você, ah, além de crer, começa a aplicar aquilo, tipo, de boa vontade, assim, tipo, como se fosse algo espontâneo, algo assim natural seu, as pessoas vão falar, nossa, ele acredita e ele vive de acordo com isso. Então, é uma forma melhor aí. Legal. O Jonatas, eu não consigo ler todos, mas o Jonatas, isso mesmo, o Jonatas colocou, pelos frutos os conhecereis. Gente, quem de vocês aí é converso? Eu estou levantando a mão aqui. Eu sou conversa. Eu me batizei com 18 para 19 anos. Infelizmente, a minha família não se tornou membro da igreja. Só tinha eu e um outro irmão solteiro. Ninguém mais. Os outros já eram casados. No entanto, minha mãe me apoiou para fazer uma missão. Por mais difícil que foi para ela me apoiou. Ela nunca aceitou a igreja, mas ela apoiou na decisão que eu havia tomado. Uma hora a gente conversa sobre isso. Foi uma meta que eu fiz com o meu presidente de missão. O meu presidente Estaca, o presidente Pizirani, e nós juntos alcançamos alguns milagres dentro da minha família, muito especiais, tá? E até hoje, eu sei que... Vocês já ouviram aquele dizer, né? Que diz que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Que o exemplo, o nosso exemplo, como vocês mesmos estão falando, faz com que as pessoas progridam, faz com que as pessoas tenham desejo, a nossa alegria, nosso desejo de fazer as coisas corretas, e nós simplesmente fazermos silenciosamente. Não precisamos dizer para todo mundo, os nossos atos vão falar por nós mesmos. Os nossos atos, eles vão produzir frutos. E as pessoas com quem nós convivemos vão ver isso. E vão sentir, vão poder saborear os frutos daquilo que nós estamos conquistando junto com a gente. Tá? Então, eu gostaria de desafiar vocês que são sozinhos na igreja, mesmo que os familiares hoje não, né, não estão firmes,
mas que vocês sejam um exemplo, tá? Que vocês não desistam de ser um exemplo, tá? E confiem no Senhor, demonstre todo o amor, tudo que tiver de bom que o Salvador ensinar para vocês, pratiquem dentro do lar de vocês, tá? Eles mesmo assim podem não aceitar, mas vocês estarão fazendo a parte que o Senhor espera como discípulos dele. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu comentando também como converso. Bom, para a missão, minha mãe foi um pouco diferente, ela relutou bastante, ainda mais quando soube que eu iria para a Colômbia, aí que ela achou totalmente insana a minha ideia. Mas eu gosto de comentar na questão de conversão, na questão quando foi para me batizar, né? Eu tinha 10 anos na época, 10 para 11 anos, não lembro muito, já faz tanto tempo. E Faltou nessa sozinho? parte, sim, nessa parte ela me apoiou bastante, porque ela sabia como a juventude, ela é professora, né? Então ela já sabia como a juventude já tinha certos comportamentos ou certas atitudes, então ela sabia que o fato de eu, né, seguir na igreja seria algo muito importante. Então, no meu caso, o apoio maior veio para a conversão. Para a missão foi um pouco mais difícil, mas deu certo. E até hoje ela vê também que, por mais que ela ficou 2 anos apreensiva, ela viu que no final deu bom. Os resultados são positivos, né? Realmente. Vamos ver o próximo quadro? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Vamos ver o próximo quadro? Quem pode ler essa pergunta para nós? Como vocês explicariam a um amigo, uma amiga, que lhes perguntasse sobre a lei do dízimo ou outra lei? Se é realmente um mandamento ou não? Nada melhor que o Elder para responder, né? Ah, tá bom. Mas nós estamos falando de um amigo. Nós não estamos falando de um investigador. Vocês Mas, estão mas, lá. mas a missão, os nossos pesquisadores são os São nossos amigos. amigos, A gente tem que fazer uma amizade. Realmente, concordo plenamente. Mas está aí, um amigo de escola de vocês chega na cara dura, assim, né? E pergunta aí, ó, Rafael, aí, ó, Jonathan. E aí, eu tenho ouvido falar da lei do dízimo, não precisa ser a lei do dízimo, pode ser uma outra lei, tá? Onde? Isso, veja bem, ele não quer saber aonde está escrito. Ele quer saber, é realmente um mandamento? E aí? A resposta é simples, é sim, mas aí você explica para ele, né? Hum. Tem que preencher as lacunas, né? Ver, entender o que ele já entende da lei do dízimo, né? É que às vezes as pessoas acham que a lei do dízimo é você doar tudo, né? Mas a lei do dízimo não é isso, né? Tem muita coisa que as pessoas entendem por lei do dízimo, mas às vezes fica nessa dúvida e não consegue entender, né? Que é apenas uma lei que você compartilha 10%, né? Ótimo. Alguém mais? Alguém já teve essa experiência? Como é que foi? Não precisa ser necessariamente a lei do dízimo. No meu caso é de dízimo também, mas teve outras situações também, e algo que eu gostava de comentar com as pessoas é que as pessoas tinham uma ideia um pouco errada de mandamento, que achavam que eram proibições, e eu falava, não, que tecnicamente falando não são proibições, e sim algo, uma certa proteção, vamos dizer assim. Então, em questões como, por exemplo, a palavra sabedoria, ou lei da castidade, ou até dízimo, não são proibições, não nos limita, mas nos protege de coisas que o inimigo de, nos protege de frentes que o inimigo pode vir nos atacar e que assim nós somos abençoados. Então, assim, o fato de eu falar para as pessoas, o fato de eu guardar isso, defender isso e de seguir, não significa que porque eu estou preso nisso, é porque isso tem me feito bem, tem me abençoado. Então, por isso eu continuo. Eu gostava de comentar sobre isso para as pessoas. As pessoas pensam, não, aqui você é proibido de fazer isso, fazer aquilo. Não, é uma proteção. Bacana, muito bom. Mais alguém?
Tá? Vamos ver o próximo quadro? Quem pode ler? João 7,17. Tá difícil aí, povo. Vamos lá? Eu vou começar a pedir, tá? Jonathan, Eu posso ler. frente, por Se favor. alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Exatamente. Então, ele está dando exatamente o que vocês falaram, ele está dando a receita. Se alguém perguntar para vocês sobre qualquer coisa, qualquer lei, qualquer mandamento, se vocês não conhecem, vocês vão ter que dizer, ó, vou ter que pesquisar, tá? Eu realmente não sabia disso, eu vou ter que verificar. Não sei. Mas se é um mandamento, uma lei que vocês já conhecem, já é uma doutrina que vocês conhecem, o que nós devemos fazer quando nós aprendemos uma doutrina que vem do Salvador Jesus Cristo? O quê? Acho que a Escritura nos ensina que podemos testificar firmemente para as pessoas que isso vem de Cristo, né? E convidar elas a praticarem. Se elas porem à prova, Isso. elas vão ver. Além Nós, de aplicá-la em sua vida, né? Além de aplicar em sua vida, você deve também testificar, como o nosso amigo falou. E sabendo que é verdade, você vai ter mais certeza em falar dela. nós podemos correr o risco da pessoa falar assim para a gente, mas você vive essa lei? Nós podemos correr esse risco. E nós temos opa, Jéssica, defender o que acreditamos e mostrar com clareza o porquê. Muito bom. E quando nós estamos encontrando dificuldades naquela doutrina, naquela lei, nós precisamos reconhecer, ver em nós, olha, é uma lei, eu sei que é uma lei verdadeira, e eu estou tendo dificuldades. E ser sincero mesmo, tenho falado com meu Senhor, tenho pedido ajuda, tem sido um desafio, mas eu vou conseguir. E se nós estivermos sendo sinceros e honestos, eles vão sentir, porque o Espírito vai, as nossas palavras, o Espírito vai mostrar que o que nós estamos dizendo é verdadeiro, que nós sentimos realmente aquilo como verdade em nossa vida. Mas para isso, nós temos que se esforçar para fazer a vontade. Tá? Nós temos que... Tem uma parte da aula que eu vou pular para ela, que ela diz assim, na realidade, não está escrito, eu escrevi para falar para vocês, tá? Diz assim, conhecimento é poder. Se vivemos de acordo com esse conhecimento, então, se eu aprendo algo, se eu aprendo sobre as escrituras, e eu vivo de acordo com o que eu estou aprendendo, passa a ser poder em minha vida, porque passa a provocar mudanças. O fato de não conhecermos a verdade limita a nossa liberdade de viver o evangelho. O pecado e a ignorância nos prendem e nos impedem de tornar-nos o que poderíamos ser, enquanto que a obediência à verdade nos proporciona a liberdade. Então, de novo, conhecimento é uma fonte de poder, porque à medida que eu aprendo e ponho em prática, eu transformo a minha vida. Eu me liberto de muitos laços de ignorância e de erros que eu posso estar cometendo. Irmão Célia, Oi. eu queria compartilhar uma experiência que eu tive bem no início da minha missão, que foi, tipo assim, eu sou converso também, né? Eu me batizei com 15 para 16 anos e demorei um pouco para ir para a missão, né?
Aí fui com 23 anos para a missão. E chegando na missão, eu tive um pouco de dificuldade, né? Porque eu achava que eu tinha um testemunho muito forte, achava que eu já tinha um conhecimento pleno, né, das coisas. E acreditava, né? E queria compartilhar com as pessoas. Mas eu percebi que durante o início da missão, eu tinha um pouco de dúvida, né? E aí eu sentei uma vez com meu companheiro e a gente começou a conversar e ele perguntou um pouco do que eu estava sentindo, né? E aí eu compartilhei com ele que eu estava tendo dificuldade em compartilhar as coisas porque eu estava meio com dúvida em relação às coisas que a gente estava compartilhando. E aí foi a hora que a gente parou e falou, olha, então a gente tem que resolver isso, porque se você quer compartilhar, ter certeza daquilo que você quer ensinar para as pessoas, você precisa primeiramente acreditar e ter certeza disso. E aí eu peguei e fui seguir o conselho de Tiago, né? Conversei com o senhor. Depois daquele dia, a minha missão foi outra. Eu tinha plena certeza, convicção das coisas e foi totalmente diferente. Obrigada. A Jéssica também postou aí, né, que conhecereis a verdade vos libertará. Nós, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Obrigada, Jonathan. Olha, eu não sei, eu acredito que todos nós que fez missão ou que dá aula em alguma organização já deve ter esbarrado em alguma coisa, por exemplo, eu na missão também esbarrei num princípio que eu decidi obter a resposta pelo livro de Mórmon. Então, eu lia o livro de Mórmon e marcava tudo o que dizia a respeito àquele princípio. Em pouco tempo, eu já tinha um testemunho e uma certeza a respeito daquele princípio. Eu sempre fiz isso, sempre pesquisei. Claro que ainda a gente esbarra com algumas coisas que a gente não conhece, não sabe, não entende. E eu sempre busco conhecimento, busco entender. Tem coisas que eu não entendo, mas eu sei que são do Senhor. Não saberia dizer assim o quê, mas porque eu não fico com aquilo na minha cabeça. Mas coisas que eu preciso pesquisar, eu vou atrás. Eu vou procurar entender, eu oro a respeito, tá? E porque faz parte do nosso aprendizado. A gente tem que perguntar a Deus, perguntar ao Senhor as coisas, e procurar entender. Vamos ver o próximo quadro? Tá. Ele chama-se Eldeloren Sedon. Ele foi do Quórum dos 70, tá? E ele conta uma experiência que alguns líderes enviaram para ele, encaminharam 2 jovens que estavam tendo uma série de dificuldades, de dúvidas com respeito a vários princípios. E aí, Jonathan, vai muito de encontro com o que você falou para nós agora. E aí, esse líder, ele ouviu o que esses jovens estavam tentando dizer para ele, e ele chegou à conclusão, olha, vê se isso não se parece um pouco com a gente. Da gente fica assim, mistura tudo, porque a gente não está entendendo direito algumas coisas. E foi quando ele, deixa eu achar as palavras dele aqui, exatamente como ele fala. Aqui na página errada, só um momentinho. Tá aqui. Ele diz assim: lembra-me de 2 rapazes que me procuraram há alguns meses. Eles tinham sido encaminhados por seus líderes do sacerdócio. Desde o momento em que entraram no escritório, começaram de modo muito sincero a questionar certas doutrinas, ensinamentos e procedimentos da igreja. Olha, eles estavam questionando doutrinas, ensinamentos e procedimentos. Depois de ele conversar bastante com esse jovem, ele fez algumas perguntas e ele percebeu
que os sintomas do problema não era a causa, tá? A verdadeira dúvida não estava relacionada simplesmente no fato da dúvida em si, mas ele estava em dúvida se a igreja era verdadeira, tá? E aí, se ela era dirigida por revelação divina, era o testemunho deles que estava pesando, por isso que estavam surgindo tantas dúvidas. E aí, os rapazes concordaram que era isso mesmo, e eles levou uma sugestão para esses rapazes, tá? E eu gostaria de comentar com vocês, eu dividi em pequenos tópicos essa sugestão. Vamos ver o próximo quadro? Tá. Então, ele sugeriu o seguinte, que nos 3 últimos meses, tá? Nos 3 próximos meses, eles perguntaram se eles estavam dispostos a fazer algumas coisas, que ele estaria ali sugerindo. Marcos, você está aí, você pode ler para a gente? Marcos? Oi, desculpa aí, eu tava falando com meu pai. Você pode ler para nós? Leio, é Você qual? pode Todos? ler o item primeiro? Lê o primeiro item. Vamos lá, um item por vez, o que ele sugeriu para esses jovens. Tá. Frequentarão todas as reuniões da igreja e prestarão muita atenção a tudo que for dito. Primeiro item. Eu vou perguntar para vocês, como está o testemunho de vocês hoje? Precisa ser fortalecido? Como nós estamos frequentando as reuniões da igreja? Então, o que ele sugeriu, gostaria que vocês trouxessem para vocês isso, tá? Lê o próximo. Voltarão a fazer as orações pessoais pela manhã e à noite. Pode continuar. Abster-se de beber, fumar e usar drogas. Continua? Pode continuar. Tomar a decisão de manterem-se moralmente limpos e em harmonia com os princípios de virtude que o Salvador ensinou. Estabelecer um programa pessoal para ler o livro de Mórmon, de capa a capa, nos próximos 3 meses. Algumas páginas por dia, com uma oração ao final de cada leitura, pedindo ao Senhor que os abençoasse para que soubesse se o livro é verdadeiro e se realmente tinha vindo dele. Rafael, você que chegou de missão a esses dias, fresquinho, ou nós, né, missionários retornados, isso não é familiar para a gente? E é muito familiar. Não é? Que todos nós precisamos fazer. É algo que é incrível. Quando os missionários começam a conversar, ele começa a perguntar se a pessoa bebe, se tem que vícios, ela vai descobrindo, não vai? Vai descobrindo se acredita em imagens, se frequenta outras igrejas, se é casado, se namora, qual é o padrão de namoro. A gente nem pergunta qual é o padrão de namoro, porque isso vai acontecer mais lá no final. Eu não estou te ouvindo, pode falar, Rafael. Não, na verdade, acho que é o Marco que levantou a mão. Marco, pode falar. Fala, Marco. Obrigado, achei que... Eu tava achando, será que alguém vai ver a mãozinha levantada aí? Não, mas beleza. Voltando um pouco naquela escritura, eu ia comentar na hora que tava a escritura lá, mas meu pai veio me tirar a paciência, aí eu não consegui falar na hora. Mas... Pede para ele sentar e assistir aula com a gente, ele é muito bem-vindo. Ele agora ele tá aguardando a luz, né? Que é homem de família, então ele tá dando atenção na luz. Mas ele tá ouvindo algumas coisas também. E eu tava pensando, né? Na missão, aquela escritura eu cheguei a usar bastante, que as pessoas elas podem saber se a doutrina de Deus é verdadeira por elas mesmas, ou se nós missionários, eu colocava como nós missionários, estamos falando de nós mesmos. Então, as pessoas, elas podem, não só as pessoas, mas como a gente,
a gente pode saber o que Deus espera da gente, o que Deus espera para a nossa vida e o que o Senhor quer que a gente faça. Então, eu vi uma citação hoje do presidente Nelson que ele fala que nós precisamos orar ao Senhor a respeito do que começar a fazer e o que deixar de fazer. Então, eu fiquei pensando, pô, a gente tem a oportunidade de diariamente fortalecer o nosso testemunho com uma oração, perguntando sempre, continuar perguntando para o Senhor as coisas, se elas são verdadeiras, para fortalecer o nosso testemunho. Mesmo que a gente já saiba, nós podemos continuar nos fortalecendo, nós podemos continuar conversando com Ele. Então, essa parte de conhecer o livro de Mórmon, nós vamos conhecer cada vez que a gente vai lendo. Então, eu fiquei lembrando disso também, desse tempo na missão, em que a gente vivia convidando as pessoas para orar ao Senhor a respeito dos mistérios dele, né? Do que eles queriam para elas, mas às vezes a gente esquecia que a gente também precisava fazer isso para nós mesmos, para nossa vida pessoal. Então é isso. Obrigada. Mais alguém gostaria de comentar? Eu só acho que deveria compartilhar esse slide no grupo, o pessoal tá acompanhando. Opa! Aí, Henrique, depois ele vai compartilhar para a gente, tá bom? Então, olha, vocês veem uma coisa tão simples, que nós estamos simples não, né? Não é simples. Você que diz, apesar, vamos colocar assim, sou missionária retornada, somos ou não? Para quem é missionário retornado ou para quem não é, a dificuldade é a mesma, porque nós vamos somando afazeres em nossas vidas. E isso vai fazendo com que ou a gente acorde mais cansado, porque a gente dorme menos e tem que trabalhar mais, e tem que ir para a faculdade, enfim, está namorando, chega mais tarde, ou não, ou está só trabalhando e estudando. Então, nós esquecemos de nos fortalecer espiritualmente. E aí nós começamos a encontrar a tropeçar em pequenas coisas no caminho. Tá? E é interessante porque no final ele diz assim, olha, se tudo der certo, perceberão alguns resultados, tal como uma maior percepção e preocupação com o próximo, e maior apreço e consideração pelas outras pessoas. Às vezes a gente não sente que está cansado. Ai, estou tão cansada. Não sei se vocês sentem, eu sinto às vezes. Estou tão cansada, sabe? E, eu só queria ser um professor. Seria tão fácil se eu desse aula só desse aula, não fizesse mais nada além disso. Isso, às vezes, é cansaço. Eu não estou fortalecendo o meu testemunho. Ele está enfraquecendo. Tá? Uma casa se constrói, você pode começar a construir uma casa, parar na metade, depois pular essa metade e continuar lá de cima? É possível fazer isso? É possível? Não. Não. Mesmo assim, tem gente que consegue, né? Reboca uma parede, a outra não, né? Mais ou menos isso. Então, é mais ou menos a nossa estrutura espiritual. Nós precisamos fazer por inteiro. Nós precisamos nos estruturar por inteiro. E colocar em prática tudo que o Senhor deixa para nós. Ensina para nós nas Escrituras. Vamos ver o próximo. Alguém mais tem algum comentário? A gente pode ir passando para frente? Próximo quadro. Obrigada. Lembram dessa imagem? João 8, do 1 ao 9. O que está acontecendo? Quem gostaria de ler? Quem não leu ainda e gostaria de ler para a gente? Júlia, você está por aí? Quer dividir a leitura com a Kimberly? Kimberly, você pode ler para nós uma parte também, junto com a Júlia? Eu posso sim, só um minuto que eu vou pegar aqui para abrir. Tá, e você, Kimberly, pode ler uma parte também?
Tudo bem. Então, a Bia lê junto com a Júlia. Se a Kimberly me mandar mensagem, alguma coisa, vocês me avisam. Tá bom. Vamos lá, Júlia? Achou? Achei sim. Você quer que eu leia do 1 até qual? É do 1 ao 9, né? É, do Do 1 ao 1 ao 11. 11. Lê até os 5 e a Bia lê do 6 ao 11. Tá bom, eu vou ler. Então diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Porém, ouvindo eles isso, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. Tá. Eu lembrei agora, Henrique, você colocou aí o vídeo para nós? Sim, tá no esquema aqui, se quiser. E ela. Quanto tempo tem o vídeo? 3 minutos, se quiser a gente passa. Ótimo. Pode passar? Pode. Ok, então aí pergunta clássica, vocês avisem se estiver com som. E é isso. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Desce! Wagner, aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. O que aconteceu aí? Foram só 3 minutos, mas o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu nesse momento? Que tipo de interação houve entre Jesus Cristo, a mulher e essas pessoas aí? Observem que a ação de cada um foi importante. A postura da mulher, que foi pega num ato que ela sabia que era errado e ela estava agindo às escondidas. Ela estava traindo o marido dela. E a lei, até aquele momento, era muito rígida. Elas eram apedrejadas em praça pública. Eu não... Eu já vi alguns filmes mostrando, mesmo de Jesus Cristo, a cena é horrível. Isso acontecendo. E eles esperavam que Jesus Cristo cumprisse essa lei, determinasse que, como juiz, como mestre juiz, determinasse, ó, ela foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Era isso que eles esperavam. Mas ele não fez assim, ele não se alterou, ele não ficou nervoso, ele não mudou o tom de voz, pelo contrário, ele falou mais, provavelmente ele falou mais docemente ainda. E a impressão que a Escritura passa para a gente é que ele para pensar. E o que ele está fazendo nesse momento, então? Esse momento que ele para pensar. O que vocês acham? Peguei vocês desprevenidos, foi? Na minha opinião, eu acho que ele está ensinando a gente a sermos diferentes, porque naquela época todos esperavam dele a decisão comum, que era apedrejar ela, por ela estar em pecado, mas ele nos ensinou que ainda que os nossos olhos vejam o que é errado, a gente tem que seguir o que Jesus nos ensina, porque a gente é pecador, a gente peca, a gente julga, por mais que a gente não queira, a gente julga muitas vezes até sem conhecer. E ele mostrou que ainda assim, por mais que o pecado dela fosse grave, ainda havia salvação para ela. E aí ele mostrou também que todos nós somos pecadores e não podemos fazer julgamento a uma outra pessoa porque todos nós erramos. E aí sim, ele ensinou a gente buscar misericórdia e nos ensinou também a não pecar de novo, porque a gente pode errar, mas o levantar é dele. Obrigada, muito bem. Gostei de tudo que você falou. O que mais? É isso mesmo, mas tem mais coisa que vocês podem acrescentar. Eu acho que ele estava buscando orientação de Deus.
também. Eu acho que ali era uma coisa muito difícil ali naquele momento. Ainda mais como o adultério foi e é, né, uma das coisas mais graves, assim, aos olhos do Pai Celestial, né, de você quebrar a confiança do seu parceiro, do seu companheiro. Claro que naquela época era meio que comum você apedrejar as pessoas. Hoje em dia já não é assim, mas não que melhorou, porque você vê hoje em dia muitos casos de mais, maioria das vezes, o marido matando a mulher, às vezes nem porque traiu, às vezes porque simplesmente terminou um namoro que não estava fazendo bem para a parte dela e ele vai e acaba cometendo, né, esse ato de tirar uma vida. Então eu acho que o Salvador ele estava ponderando, ele estava buscando a orientação do Pai Celestial também para ele ter a melhor decisão ali possível, para ver que o Senhor achava daquela situação. Eu acho que mesmo ele Obrigada. sendo perfeito, eu acho que ele também muitas vezes precisou da ajuda do Pai Celestial para algumas decisões e algumas coisas que aconteceu com ele. Com certeza. Estava aprendendo, né? Com tudo que estava acontecendo. Que mais? Nós podemos dizer, ó, o profeta deixou para nós um discurso, sede pacificadores. E ele diz claramente que a ira não leva a nada. E nós temos nos Salmos dizendo, né, que a palavra branda, a placa diminui, né? A placa diminui, acaba com o furor. Como esses homens estavam? Estavam sedentos. Sedentos de que a mulher fosse apedrejada. Eles estavam bravos com a atitude dela. Se Jesus Cristo agisse neste tom, ele ia conseguir resolver a situação? Se ele também se alterasse com seu tom de voz, ele não teria conseguido. A Jéssica colocou alguma coisa aí, eu não tive tempo, passou muito rápido. Quem pode ler para a gente? Lê para a gente, Henrique. A Jéssica, deixa eu ver. Jéssica participou bastante hoje aqui no chat. Legal. Ah, isso aqui. Não Tudo é a Bia, bem. né? Oi? Não, a Bia que foi que mandou o Ou último, mas se a Jéssica quiser Ah, a Jéssica tinha comentar por alto. comentado, acho que misericórdia e amor, se eu não me engano, sobre a atitude do Salvador naquele Sim. momento. Então, voltando aqui, vamos analisar, continuar analisando. Ele estava no meio de um grupo, de uma turma de pessoas bravas, uma mulher desesperada, com o poder que ele tinha de saber o que havia no coração das pessoas. Ele pôde sentir como cada uma delas se sentia. Ele tinha a chance de condenar diretamente, mas ele não fez isso. Como vocês mesmos falaram, ele estava ensinando. Ele estava vencendo, ele estava superando a lei de Moisés e trazendo a lei maior, ama teu próximo. Marcelo, Perdoa. Oi. eu acredito que para nós, se nós observarmos bem, para ele, quando ele parou e viu aquela moça, ela praticamente já estava morta, né? Porque você ser apedrejada, né? Você dificilmente escaparia, né? É morte certa. Naquele momento que ele parou, eu acho que ele pensou, como que eu posso salvar ela, né? E fazer com que ela possa continuar, né? E se arrepender. Então, eu vejo que, dependente da onde a gente chegue, se aprofunde, não existe lugar ou qualquer local onde Cristo ele não vai nos buscar, né? Ele sempre está ali disposto a estar nos ajudando a voltar a viver, né? Como diz, ele é a vida. Então, essa mulher praticamente ela viveu de novo.
Obrigada, exatamente. Então, é importante nós lembrarmos que ele tinha o poder de decidir. A lei dava direito que ela fosse morta, mas ele estava realmente ensinando algo novo. Mas ele tinha que acalmar os ânimos. Então, você vê todas essas atitudes, ele estar em silêncio, ele escrever, ele estar orando, com certeza ele pediu a presença do Espírito. E quando ele disse, né, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. A gente sabe que você pode falar isso para as pessoas que estão bravas, e elas não estão nem aí, elas vão atirar as pedras. Mas o Espírito foi tão forte nesse momento, ele conseguiu, com a brandura, com a calma, com o amor dele, trazer fazer com que eles parassem para pensar, de tal forma que nenhum deles conseguiu atirar nenhuma pedra. E na tradução de Joseph Smith, né, e você vê, ele também não fez julgamentos. Nenhum, ele falou para ela, olha, ninguém te julgou, eu também não te julgo, mas vais e não peques mais. E se vocês pesquisarem, forem até a tradução de Joseph Smith, ele acrescenta um pedacinho que diz assim, e a mulher glorificou a Deus a partir daquela hora e creu no nome dele. Então, na tradução de Joseph está dizendo alguma coisa a mais, que a partir daquele momento, aquela mulher mudou de vida. Isso nos lembra da samaritana no poço, que ela também mudou. E ela não só mudou, como ela foi buscar mais pessoas para ouvir o Salvador no poço. Tá? Lembrando que é muito comum nós julgarmos as pessoas, nós sermos tão presunçosos a ponto de acharmos que a gente pode fazer julgamentos dos outros. E esquecemos que nós também pecamos. No próximo quadro, o presidente Russell M. Nelson, quando ele era um apóstolo, ele cita algo bem interessante. Vamos dar uma olhadinha, Henrique, por favor? Só antes rapidinho, o Marco levantou a mão, aí acho que ele gostaria de comentar algo. O Marco levantou. Pode falar. Eu vou ser breve. Eu vou tentar, pelo menos. Mas, assim, não sei uma dúvida, mas algo que eu observei, e desde a missão carrego isso comigo. O Salvador, ele sabia a gravidade do adultério. Ele sabia o quanto aquilo era um pecado. E, geralmente, a gente vê o Salvador perdoando muitos pecados e etc. Nas passagens. Ele sempre fala, vai-te... Não, ele fala, perdoados são os teus pecados. Só que no caso da mulher adúltera, ele não chegou a falar. Ele falou, vai-te, não peques mais. Eu não sei, eu tento entender um pouco, tipo, será que pela gravidade, assim, o Salvador, ele não chegou a perdoar naquele momento, mas ele falou, vai-te, não peques mais, porque ele só falou isso, né? Vai-te, não peques mais, ele não chegou a falar as coisas que ele era acostumado a perdoar o pecado daquelas pessoas, né? De perdoar são os teus pecados. Então eu observei isso como a gravidade que é o adultério aos olhos de Deus. Exatamente. Mas ele não quis dizer que não tinha perdão. Ele mostrou para ela o caminho. Vais, não peques mais. Isso aí mesmo. Top, era isso que eu queria falar. Para ver se eu não estava errado na minha linha de raciocínio não sobre isso. Em nada. Nós não temos o direito de fazer julgamentos. Existe uma parte de que nós lemos dessa designação que eles perguntam, Senhor, ele nasceu cego por quê, né? Pergunta dos pecados, porque ele pecou muito antes, né? Ele nasceu com os pecados dos pais, e se nós estudarmos um pouquinho, não dá para... Nós não temos condições, nós não temos condições mesmo, conhecimento de fazermos esse tipo de julgamento. E o Senhor, quando ele julga, quando ele avalia uma pessoa, ele olha o coração, ele olha as circunstâncias.
tá? Há uma pessoa que tem um filho deficiente, que ele cita também, então ela sofre, os pais foram culpados do quê? Quem disse que os pais foram culpados de alguma coisa? Existem N razões para uma pessoa nascer com problemas. Claro, se uma pessoa que usa drogas corre mais riscos dela ter uma criança deficiente, mas pode ser simplesmente vontade do Senhor. Pode ser uma forma da vontade de Deus se manifestar e as pessoas poderem ver as obras de Deus na terra. Nós não temos como avaliar isso, mesmo o grau de pecado de alguém, tá? Porque o Senhor, ele olha o coração. É ele quem vai dizer, é ele quem vai poder dizer assim, ó, Célia, o seu pecado é tão grave, você pecou contra o Espírito Santo. É ele quem vai dizer isso, nós não temos condições de dizer. Então, nós precisamos nos esforçar para não fazermos julgamentos, nenhum tipo. E é isso que ele dá a entender aqui para a gente, vá e não peque mais. E se ela realmente mudou totalmente de vida? E se ela era uma mulher que era abusada pelo marido, maltratada? Nós não sabemos o que levou ela a fazer tudo isso, mas ele sabia. Então, ele tem condições de fazer esse tipo de julgamento, nós não. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter muito. E, como eu falei, se vocês puderem, leiam. Eu dei essa aula na Sociedade de Socorro domingo passado, né? Sermos pacificadores. Nossa, ele fala muito sobre tolerância, sobre preconceito, sobre nossas atitudes, que nós precisamos vencer. Tá? Tirou sua dúvida, Marcos? Resolveu sua dúvida, Marcos? Demais, demais. Obrigado. Eu carreguei isso com muito tempo, com medo de eu estar falando besteira. Mas Não, agora tá legal. não tá. Ó, lembrando, ó, no caso dela, não é um milagre, entendeu? Quando, por exemplo, foi um cego, né? E o Senhor deu visão, foi pela fé mesmo. A fé dele deu a visão para ele, a fé dele fez ele se levantar e andar. Não é a mesma coisa. Aqui não é um milagre. Aqui é uma situação de julgamento, então requer mudança de atitude. Claro, não é porque aquele que passou a ver começa a fazer coisa errada, ele não vai ficar cego de novo. Não quer dizer isso. Ele recebeu a bênção, porque naquele momento a fé dele era suficientemente grande para ele receber o milagre. Tá? Como eu falei, não é a mesma coisa. Tudo bem? Beleza, obrigado. Agora eu tô fino nesse assunto. Olha, quando vocês tiverem dúvida, coloca para o grupo e eu e mais quem souber, quem não souber, acrescenta mais alguma coisa e a gente vai respondendo, tá bom? Pessoal, vamos só dar uma olhadinha no próximo quadro? Não, próximo ainda. Aqui está dizendo que Deus não tolera, né? O presidente Russell M. Nelson, ele diz assim, sentiu o desejo de falar a respeito de tolerância, uma virtude muito necessária em nosso mundo turbulento. Ao tratarmos desse assunto, entretanto, temos que reconhecer, logo de início, que existe uma diferença entre tolerância e tolerar. Sua tolerância benévola em relação a um indivíduo não lhe dá permissão de errar, nem sua tolerância os obriga a tolerar suas ações errôneas. Tal distinção é de suma importância para a compreensão dessa virtude fundamental. Então, vamos lá. O Senhor não tolera o pecado, tá? Ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Ele aceita o pecador.
a pessoa, mas ele não tolera o pecado. Então, é isso que ele está dizendo, tolerância e tolerar. Você pode não aceitar algo errado que faça parte da sua vida, do seu ambiente, mas não quer dizer que você vai maltratar as pessoas que estão fazendo isso. Só não quer que elas cometam aqueles erros, vamos supor, que elas façam as coisas erradas na sua frente, na sua casa, no seu lar, no seu ambiente. É como você ter amigos, eu posso dizer isso, eu tenho amigos que optaram por até esqueci o nome, por não aceitarem sua condição sexual. Olha, eu não estou feliz como homem. Eu tenho amigos que tomaram essa decisão. Eu tenho o maior respeito por eles, eu tenho o maior carinho por eles. Eu só não aceito as atitudes deles direcionado no meu ambiente. Mas o amor que eu tenho por eles não muda. Mas eu sei que aquilo é errado. Deu para vocês entenderem a diferença entre tolerância e tolerar? Sim, deu perfeitamente. Sério, desculpa, um grande acidente, acabei mutando seu microfone, fazia tempo que eu não fazia isso, então aconteceu. Mas sim, nós aqui entendemos. Você precisa apertar o botãozinho Precisa apertar o botãozinho aí do microfone. Pronto, tudo bem. Tá bom, pessoal, vamos só passar rapidamente os quadros, Henrique, que vou encerrar a aula, só passando os quadros. Olha, esse fala sobre prisão espiritual, tá? Próximo quadro. Sobre a liberdade, né? Que é aquilo que nós trabalhamos como um músico. Ele passa meses, anos se dedicando, né? E aí ele tem a liberdade de subir num palco, sentar num piano e tocar maravilhosamente, ou num violino, ou mexer num computador, desmontar e montar um computador, porque ele treinou isso. Então, ele tem a liberdade de fazer isso, mas nós que não treinamos, não temos. Então, falar sobre lembra, o conhecimento é poder. Tá? Porque ele nos dá a liberdade de tomarmos decisões. E quando você faz coisas erradas, você perde a liberdade de fazer muitas coisas. É tirada de você, por conta de nossas atitudes. Nós vamos marcar um encontro para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Dessa parte da aula que nós perdemos. Vamos passar para frente rapidamente. Eu só quero fechar a aula aqui, mais um. Sim. Eu vou pedir para o Henrique colocar para vocês e vocês lerem. Gente, todas as vezes que ele diz, eu sou um filho de Deus, aí na frente está explicando como. Eu sou o pão da vida, está explicando como. Vocês leiam com carinho. Henrique, se posta para eles no grupo, esse é aquele primeiro. E para a gente só fechar, que eu quero fechar com o meu testemunho, vai até o último para a gente? Aí. No 10, ele fala sobre Jesus Cristo ser um pastor, o pastor das ovelhas. Vocês já devem, eu não sei vocês, talvez não tanto, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Leiam o 10, a partir do 1, e leiam todo o 10, e vê quais são as características de um pastor. E lá está dizendo que as ovelhas ouvem a voz dele, o reconhecem, que ele vai na frente para protegê-las, que ele fica na porta para nenhum animal entrar e devorá-las ou maltratá-las. E aí eu pergunto para vocês, ele está fazendo diferente com a gente? Se nós permitirmos, ele está cuidando de nós? Essa é a minha pergunta para vocês. E eu presto o meu testemunho para vocês, que se nós permitirmos, se nós adquirirmos o conhecimento simples, fazermos as coisas mais simples, como ali, né, está sugerindo orar, ler o livro de Mórmon, coisas simples,
simples, nós vamos sentir a mudança em nossa vida. E o Senhor vai poder tocar em nossa mente, nosso coração e dizer, ó, eu estou aqui, ó. Ó, Rafael, eu estou aqui do seu lado. Ó, Henrique, ó, Juliana, ó, Bia, ó, Kimberly, eu estou aqui do teu lado. E você está me ouvindo porque vocês me permitiram me aproximar e falar com vocês. Então, uma ovelha, se ela se permite ser pastoreada, ela é bem cuidada. Tá? Depois a gente conversa mais sobre algumas características das ovelhas. Elas são meia cegas, meia surdas e não tem muito poder no olfato, só para vocês saberem, umas coisas bem interessantes. Por isso que elas não são chorona, que nem o bode, por exemplo, que chora, né? Algumas habilidades. Eu presto meu testemunho para vocês de que eu sei que Jesus é o Cristo. Eu tenho muito para aprender, tenho muito para desenvolver. Eu confesso para você que hoje, no início da aula, eu comecei a orar, falar, Senhor, o que está acontecendo que eu estou sentindo? Não estou sentindo a força da sua presença aqui com a gente, bem no comecinho. Mas eu sei que ele resolveu isso. Ele estava aqui depois, aqui com a gente, e ele está continuamente prestando testemunho. E eu gosto de repetir para vocês, eu quero que vocês lembrem as pessoas maravilhosas que vocês são, os filhos maravilhosos que vocês são. E eu espero que um dia, quando vocês forem líderes, e vocês lembrarem de mim, vocês falam, ó, teve uma professora que falava para mim quase toda semana, das pessoas incríveis que nós somos aos olhos do Pai Celestial. Nunca se esqueçam disso. Eu presto meu testemunho e deixo com vocês essa aula, com amor em nome de Jesus Cristo. Amém.